Oi, gente, oi, turma 101, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do capítulo 4, que tem como tema cidades, combustíveis e agricultura. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar nas páginas 12 e 13 da apostila de vocês. Então, vamos lá. Deixa eu abaixar aqui para facilitar. Então vamos nessa, galera. Como eu comentei, né, o tema do capítulo 4 é, basicamente, cidades, combustíveis e agricultura. Na última aula, nós demos destaque, né, nós nos dedicamos a estudar a ideia das cidades, da urbanização enquanto uma tendência mundial. Hoje, o nosso foco vai ser esse segundo tema que o capítulo aborda. Nós vamos falar sobre os combustíveis. Nosso ponto de partida são os combustíveis fósseis, certo? O que são combustíveis fósseis? Qual a definição que a gente pode dar? Os combustíveis fósseis, eles são recursos naturais não renováveis que incluem o petróleo, o carvão e o gás natural e são formados, né, há milhões de anos pela decomposição de restos de plantas e de animais. A figura aí do nosso slide, vocês podem ver, né? O primeiro é o carvão, depois temos o petróleo e, por fim, o gás natural. A gente fala, né, gente, que esses recursos naturais não renováveis, eles demoram, né, para se formar dentro da escala de tempo geológico, certo? Eles são recursos minerais fósseis. Então, eles vão demorar milhões de anos para se formar. Por isso que eles são não renováveis, certo? Esses recursos, eles atendem cerca de 85% das necessidades de uso de energia mundial. Ou seja, a população, né, a nossa sociedade é extremamente dependente desse tipo de recurso. Esses tipos de combustíveis, ao serem queimados, eles contaminam o meio ambiente. Por que isso acontece? Porque a queima desse tipo de combustível faz com que tenha a emissão de gases poluentes, como, por exemplo, o óxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre, metais pesados, dióxido de carbono. Então, que a gente tem que destacar, né, o papel do dióxido de carbono como sendo um dos maiores responsáveis pelo aquecimento global, certo? Agora vamos falar um pouquinho de cada um separadamente, né? O primeiro que nós vamos falar um pouquinho sobre ele é o petróleo, certo? A indústria petrolífera, ela começa ali, né, em meados do século XIX e já no início do século XX já passa a ser muito utilizado. Por quê? Por causa do desenvolvimento, né, em função do desenvolvimento da indústria automotiva. Lembrem-se, pessoal, que um dos principais, se não for o principal, né, derivado do petróleo é a gasolina. Por isso que a gente aponta nesse desenvolvimento da indústria automotiva como exercendo um papel fundamental aí por essa demanda por petróleo. Atualmente, o petróleo é o combustível de maior uso comercial e a principal fonte de energia do mundo. Do petróleo, a gente pode obter, né, diversos derivados, a gasolina, que possui a maior importância econômica dentre todos eles, que eu já mencionei, mas também tem o querosene, o óleo, o gás liquefeito de petróleo, naftas, parafinas, piches. E esses derivados, gente, são utilizados como matéria-prima na produção de diversos produtos que eu imagino que vocês nem desconfiam, como, por exemplo, pasta de dente, roupas, plásticos, borrachas. As maiores reservas de petróleo estão localizadas no Oriente Médio, na Venezuela, né, aqui na América do Sul, e também no Canadá e na Rússia. Já os maiores produtores de petróleo são a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Porém, é importante que a gente destaque, né, que apesar da produção dos Estados Unidos de petróleo ser muito grande, né, ele se destacar como um dos maiores produtores mundiais, eles têm uma alta demanda. Então, mesmo produzindo muito, eles também têm a necessidade de importação. Os Estados Unidos, ele é o maior consumidor e importador de petróleo, né? Bem à frente da segunda colocada, que é a China. Mantendo os níveis de consumo atuais, né, se a gente manter esse mesmo ritmo de consumo que a gente tem nos dias de hoje, as reservas mundiais de petróleo conhecidas devem se esgotar em 50 anos.
mas acredita-se, né, que vão ter novas reservas descobertas aí nesse meio tempo. E como que o Brasil está, né, gente, nesse panorama do petróleo? Em 2015, o Brasil ocupava, né, o sexto lugar na lista de maiores consumidores de petróleo e o 12º lugar entre os maiores produtores e também o 15º lugar com as maiores reservas do mundo. O Brasil está bem de uma forma geral, tá, gente, dentro desse panorama do petróleo. Como a gente já mencionou, o uso do petróleo, né, ele ajuda, ele contribui para o aquecimento global, por ser muito utilizado nos meios de transporte, com a gasolina, que vão liberar enormes quantidades de dióxido de carbono. E, além disso, todo esse manejo, nessa extração do petróleo, tem o risco de acidentes ambientais. Por quê? Porque quando, né, o petróleo ele entra em contato com o solo ou com águas, pode gerar uma contaminação, né, provocar a morte de peixes e de outros animais, e já houve, né, diversos acidentes envolvendo o vazamento de petróleo, e eu coloquei aí, para ilustrar o nosso slide, né, uma plataforma, né, petrolífera, beleza? Já o carvão mineral, né, foi o primeiro combustível fóssil que se tornou fonte de energia mundial, né, sendo usado lá nas locomotivas e navios a vapor durante décadas, lá naquele contexto de primeira revolução industrial. Atualmente, o carvão mineral ainda é utilizado, né? Ele garante o funcionamento, por exemplo, de usinas termoelétricas e continua, né, tendo um papel muito importante. As maiores reservas de carvão mineral do mundo se localizam nos Estados Unidos, na Rússia e na China, e os maiores produtores são China, Estados Unidos e Austrália, sendo que só a China vai produzir metade do carvão mineral usado no mundo. Em segundo lugar, vai aparecer os Estados Unidos. Assim como a gente viu lá no petróleo, né, se a gente mantiver os níveis de consumo atuais de carvão, as reservas mundiais, né, conhecidas devem se esgotar em 150 anos, mas também acredita-se que vão ter novas reservas sendo descobertas. O carvão mineral é o maior poluente de todos os combustíveis fósseis, certo? O carvão mineral é o mais poluidor desses três que a gente está vendo hoje, sendo grande gerador, né, dos gases de efeito estufa, por liberar alto teor de mercúrio, dentre outros metais pesados e também óxidos de enxofre, certo? Aponta-se, né, como uma alternativa para suprir uma possível falta de carvão mineral no futuro, a utilização do carvão vegetal, que é aquele que a gente usa na churrasqueira, fogão a lenha, e por aí vai, tá bom? Aí na foto coloquei uma imagem, né, de carvão para ilustrar o nosso slide. Por fim, né, não menos importante, nós temos o gás natural. O gás natural ele é encontrado em jazidas e pode ser associado ou não ao petróleo. O que é isso? Quando a gente fala que ele é associado ao petróleo, é quando esse gás natural ele vem dissolvido, né, no óleo, sendo necessário separar esses componentes. Tá? E o gás natural não associado ao petróleo, ele acaba, né, dispensando essa separação dos outros componentes. O gás natural ele é usado para gerar calor, né, e como energia em indústrias e também em automóveis. Em residências, ele é utilizado para aquecimento do ambiente e na água. O gás natural, né, tem tido o seu uso, né, está aumentando em função do baixo custo de produção, se a gente comparar com o petróleo, e por ser menos poluente dos combustíveis fósseis. Porém, né, nós temos uma desvantagem no gás natural, que é o transporte e a distribuição, porque ele é um gás, e por isso ele é transportado apenas por dutos, que inclusive a foto, né, que a gente está aí no nosso slide é de um gasoduto. O transporte por outros meios é possível? Até é possível, só que seria, né, necessária a realização de uma liquidificação desse gás para poder diminuir o seu volume, e isso, né, é muito caro. Então, acaba sendo economicamente, muitas vezes acaba não sendo economicamente viável. As maiores reservas de gás natural estão na Rússia, Irã e Catar, sendo que a Rússia, né, possui a quarta parte da reserva mundial, sendo também o maior exportador do planeta. Então, a Rússia se destaca aí dentro, né, do gás natural. Embora não tenha reservas tão grandes, os Estados Unidos, junto com a Rússia, são os maiores produtores mundiais,
certo? Os maiores consumidores de gás natural do mundo são Estados Unidos, Rússia e China, e mantendo os níveis de consumo atuais, as reservas mundiais de gás natural conhecidas se esgotem, né, em 60 anos. Porém, gente, nós temos o quê? Outros tipos de combustíveis, certo? Nós destacamos os biocombustíveis, como, por exemplo, o etanol e o biodiesel, né, que não são poluentes, são renováveis. Por quê? Porque esses biocombustíveis, né, são obtidos a partir de lavouras, né? As lavouras de matéria-prima podem ser replantadas, então os biocombustíveis, eles são uma boa alternativa para o uso, né, de combustível fóssil. O Brasil, inclusive, foi o primeiro país a utilizar em larga escala um biocombustível, né, o etanol, o álcool da cana. Inclusive, eu coloquei até uma imagem aí no nosso slide, como combustível lá na década de 1975. Atualmente, Estados Unidos e Brasil são os maiores produtores de biocombustíveis, sendo que só os Estados Unidos produzem quase a metade do que é produzido. Mas são só os biocombustíveis, né, essas outras fontes de energia? Não, nós também destacamos outras fontes renováveis e sem emissão de poluentes são a hidrelétrica, a solar, a eólica, né, a partir dos ventos, geotérmica, que é obtida a partir do calor proveniente do interior da Terra, e também do hidrogênio. Tá bom, galera? Deixa eu abrir aqui para a gente poder combinar as nossas atividades, para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje. Vamos fazer os exercícios diversos número 7, questões 11 a 45, e também temos atividade do evolutivo número 2. O que vocês vão fazer, galera? Façam uma breve pesquisa sobre os combustíveis fósseis vistos na aula de hoje. Ilustrações são fundamentais e serão avaliadas, e essa pesquisa deve ter pelo menos uma página, tá bom? Então, caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.